Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Estamos no terceiro trimestre, estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lição número 9, o reinado de Joás. O texto de hoje está em Romanos 15, versículo 4, para o qual foi dado o seguinte título: A Bíblia é a base para mantermos a constância e a esperança. Está escrito assim na palavra de Deus: Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esta é a única vez, irmãos, em toda a Bíblia em que o termo theopneustos é empregado aí pelo escritor sagrado. Theopneustos, que é uma palavra grega que foi traduzida nas versões em português como inspirada por Deus ou divinamente inspirada. Essa palavra, theopneustos, traz a ideia, no sentido original, de soprado por Deus, inspirado por Deus. Então a Bíblia, podemos dizer isso, podemos frisar isso aos nossos alunos, né? A Bíblia é o hálito de Deus. É interessante notar também que o apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é apenas um livro ou algum trecho ou uma seção da Bíblia que é inspirada, né? Mas a Bíblia toda provém de Deus. Interessante observar que o apóstolo Paulo diz isso, Pedro diz isso, você lê isso no Salmo 68, versículo 11, Deus deu a palavra, né? Então, quando o apóstolo Paulo afirma que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, significa que a Bíblia toda deve ser lida, conhecida e estudada, né? Alguns ainda hoje questionam se, por exemplo, o Antigo Testamento merece credibilidade, se o Antigo Testamento é para os cristãos, é para a igreja, não é? Quando essa dúvida não deveria nem sequer existir, já que quando, por exemplo, o apóstolo Paulo falou isso em Romanos, na leitura de hoje, ou quando ele afirma que toda a escritura é inspirada por Deus, ora, o que ele tinha de escritura até então era o Antigo Testamento, tá certo? Era o Antigo Testamento. E aquilo que ele e outros apóstolos, como Pedro, por exemplo, estavam escrevendo, né? Então, o Antigo Testamento era o que estava, digamos, mais conhecido. Então, certamente o Antigo Testamento, junto com o Novo, por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é precisamente isso que estamos fazendo, por exemplo, neste trimestre, ao meditarmos nas correções e nos ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós já temos extraído lições excelentes para a nossa vida espiritual, provando para nós que toda a Bíblia nos é útil e nos ensina o que Deus quer de nós. Ora, por ser a mensagem de Deus aos homens, a Bíblia deve ser lida para sermos sábios, crida para sermos salvos e praticada para sermos santos, ensina o pastor Antônio Gilberto. Se assim fizermos, teremos uma fé constante e firme, bem como nossa esperança na volta de Cristo nunca será abalada. Que possamos fazer assim,
que possamos ensinar isso também aos nossos alunos. Amém.